Eu sou a Fabiola Pascoal do blog Cocota Nerd e esse é o meu vídeo especial de Halloween. O tema que eu decidi para o meu vídeo de Halloween são os contos de horror e mistério do Edgar Allan Poe. E por que eu escolhi falar sobre este autor especificamente? Porque, por mais que as histórias dele não sejam aquele terror clássico com vampiros, fantasmas, bruxas e outras entidades do tipo, são romances de terror psicológico, uma atmosfera sombria e que aterrorizam o leitor a cada passada de página. Ele escreveu muitos contos, todos com uma pegada mais sobrenatural, mais macabra, e os melhores deles foram condensados em uma antologia chamada Histórias Extraordinárias. Eu tenho 3 exemplares de Histórias Extraordinárias do Poe na minha coleção, de tanto que eu gosto dele. É um dos meus autores favoritos e por isso eu decidi compartilhar um pouquinho o que eu acho do Poe e de suas histórias fantásticas. E eu pretendo comentar ao longo desse vídeo também sobre a influência que a obra de Poe teve na música, sobretudo no heavy metal, que é a minha área de interesse. Então, começar falando um pouquinho sobre os meus contos favoritos de histórias extraordinárias. Bem, como o próprio nome já dá a pista, todos os contos reunidos na coletânea das Histórias Extraordinárias têm algum elemento sobrenatural. Mesmo quando ele não está explícito na narrativa, como por exemplo em Os Assassinatos da Rua Morgue, de alguma maneira existe algum elemento sobrenatural, alguma coisa estranha acontecendo. Essa é uma das características mais marcantes da literatura do Poe, então não poderia deixar de ser assim. Todos os contos que não são necessariamente de terror, eles têm uma pegada mais sombria, eles são rodeados por toda uma atmosfera mais macabra, influências do gótico, tudo que faz o leitor sentir um certo medo, sentir uma certa angústia enquanto tá lendo, mas uma angústia no bom sentido, é claro. O primeiro conto, que eu acho que é o mais famoso do Poe, é Os Crimes da Rua Morgue. Ele é considerado a primeira história de suspense da literatura e serviu como inspiração para a criação de personagens como Sherlock Holmes, de Conan Doyle, e do Hercule Poirot, da Agatha Christie. Trata sobre uma série de misteriosos crimes que estavam acontecendo com características bem peculiares e que eram um mistério para todo mundo. Ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. As descrições das cenas são bem violentas, afinal, é completamente inovador, sobretudo se a gente levar em conta a época em que ele foi escrito. Outro conto bastante comentado desta antologia é O Gato Preto. Conta a história de um homem afeiçoado ao seu bichinho de estimação e que pouco a pouco vê o seu amor se transformar em aversão. Em um surto, ele decide matar o bichano enforcando-o. Só que sua vida muda drasticamente depois desse fato. O conto é arrepiante, ele é narrado em primeira pessoa e nenhum dos personagens, exceto o gato preto em questão, tem nome. Isso faz com que o leitor possa realmente focar naquilo que interessa. É um conto que fala sobre loucura, sobre superstição, sobre alucinação e, sobretudo, sobre como a emenda às vezes pode sair pior do que o soneto. É um conto de terror psicológico e o suspense dá o tom de toda a narrativa até chegar ao final, que é impactante. Outro conto importantíssimo do Poe é A Queda da Casa de Usher, conta a história de um narrador que vai visitar o seu amigo de infância, Usher. O caminho para casa desse amigo, ele já é muito sombrio, ele já é meio fantasmagórico, é bem angustiante, com cenários
bem de filme de terror mesmo. E quando esse narrador encontra finalmente o Usher, ele vê que o próprio amigo parece um cadáver ambulante. Então ele fica conhecendo a irmã desse amigo, a Lady Madeline Usher, e ela tem catalepsia, que é uma doença que meio que imita os sintomas da morte. Estranho, né? E aí, do nada, ela falece. E quando ela falece, é enterrada, obviamente, passa-se um tempo, o Usher vai ficando completamente mais estranho, mudando completamente seu comportamento, até que um belo dia o narrador está com insônia e vai vagar por aí à noite e encontra seu amigo aos prantos, porque descobre que aconteceu algo muito, muito bizarro. O próprio nome do conto já dá o spoiler de como ele termina, né? Mas o meu conto favorito de histórias extraordinárias é O Poço e o Pêndulo. Esse conto conta a história de um personagem que é largado em um cubículo completamente escuro e a gente descobre que ele foi condenado à morte pela Inquisição. E quando ele acorda nesse cubículo, ele não faz ideia de onde ele esteja, ele tem que ir tateando as paredes e logo ele descobre que aquilo é uma arapuca, há um poço no meio da sala de onde ele pode despencar para a morte. Quando ele descobre isso, obviamente ele passa a tomar muito, muito cuidado com cada passo que dá. E aí seus inquisidores descobrem sobre o poço e resolvem fazer outra armadilha. Então, uma certa manhã, nosso personagem acorda preso a uma cama. E acima dele há um pêndulo que vai descendo lentamente. Ele percebe que a lâmina do pêndulo é bastante afiada e está apontada diretamente para o seu peito. A ideia é que conforme o pêndulo desça, ele vá cortando sua carne aos pouquinhos, numa morte bem lenta, bem dolorosa, como convinha à Inquisição. Obviamente ele se desespera e vai procurar mil maneiras de escapar dessa morte terrível. A leitura é angustiante e é claustrofóbica. O leitor ele realmente sente na pele o pavor e a angústia que o protagonista está sentindo no momento. Dizem que em inglês a escrita ela é cadenciada para combinar com o balanço do pêndulo, mas infelizmente essa métrica se perde na tradução. E agora um fato muito interessante sobre o Poço e o Pêndulo é que o seu título no original é The Pit and the Pendulum e o Nightwish tem uma música chamada The Poet and the Pendulum. E não é coincidência, na verdade essa música ela é inspirada na obra do Poe, que é um dos escritores favoritos do Thomas, compositor do Nightwish, e ela narra os dramas de um escritor atormentado. Tem tudo a ver com a vibe de O Poço e o Pêndulo, e essa é uma daquelas músicas épicas do Nightwish, tem 14 minutos, tem orquestra tocando, tem coral, é dividida em várias partes, enfim, ela é uma verdadeira obra de arte musical inspirada no conto de Poe. Então eu vou deixar linkado aqui para abrir em outra janela o vídeo com a música The Poet and the Pendulum, porque ela é uma obra-prima e você tem que ouvir, quer você goste ou não goste de heavy metal. E por falar em inspirações do Poe no heavy metal, outras bandas também beberam desta mesma fonte. A banda Tristânia tem uma música chamada My Lost Lenore, que é inspirada claramente no poema O Corvo, The Raven, do Poe. A mesma O Corvo também batizou a banda Nevermore. Nevermore é a palavra que o corvo do poema repete a todo instante. É a única palavra que ele pronuncia ao longo do texto e ela, curiosamente, serve como resposta para qualquer pergunta que se faça. Em português, é nunca mais. O corvo não está presente na antologia das histórias extraordinárias. Eu conheci para a faculdade quando eu estava estudando as teorias de comunicação. E eu gostei tanto que eu quis ler no original. Então, realmente é imperdível.
Fora do metal, outras bandas e cantores também quiseram homenagear o Paul. O próprio Debussy compôs uma ópera chamada The Fall of the Usher House, só que ela nunca foi terminada. Já nos anos 80, Philip Glass também compôs uma ópera baseada em A Queda da Casa de Usher. Os Beatles também têm referências ao famoso escritor. No álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, há uma foto do Edgar Allan Poe. E eu não sabia disso, acabei descobrindo na pesquisa para fazer esse vídeo. E essa não é a única referência a Paul na obra dos Beatles, não. Na música I Am The Walrus também há referências ao nome dele. Nos anos 80, a banda The Alan Parsons Project fez a façanha de transformar vários nomes da literatura em música. Autores como Philip Dick, Isaac Asimov e o próprio Paul acabaram sendo imortalizados em suas canções. Inclusive, a obra possui uma narrativa do Orson Welles, o famoso cineasta, no poema A Dream Within a Dream. A Dream Within a Dream também inspirou, pasme, a Britney Spears a nomear uma das suas turnês. Durante os shows dessa turnê, ela utilizava partes deste poema. Por sinal, é um dos meus favoritos da vida, tanto que Dream Within a Dream foi o nome do meu primeiro blog que eu criei aos 14 anos e mantive até entrar na faculdade. Então, um beijo pra quem me acompanha desde aquela época. E é isso que eu tenho pra indicar do Paul. Eu já li bastante coisa dele. Como eu falei, é um dos autores de que eu mais gosto. O nome de todos os contos e poemas que eu citei no vídeo vão estar aqui no box de informações e eles são muito fáceis de encontrar na internet. Você não necessariamente precisa comprar um livro para lê-los. E não tem nada a ver com o Paul, mas vai servir como faixas bônus do vídeo de Halloween e eu vou falar sobre 2 livros de terror que eu preciso ler para ontem. São esses 2 aqui. O Iluminado, do Stephen King, eu creio que dispense apresentações, né? Foi famosíssimo, tem filme inspirado nele, que eu nunca vi, por sinal, me julgue. E tá na minha lista pra ler há séculos. Eu não gosto muito de Stephen King, mas isso daqui é um clássico, então é o tipo de livro que eu tenho que ler alguma vez na minha vida. Então, com certeza está na fila. E o outro livro é A Estrada da Noite, que é do filho do Stephen King, o Joe Hill. O Joe Hill, ele não assina com o nome do pai porque ele não quer ser vendido apenas por ser filho de um escritor famoso. Legal, né? E esse livro aqui eu só escuto falarem coisas boas sobre ele e eu já comprei faz séculos, está na minha lista de leituras futuras. Quando eu leio, eu venho aqui contar o que eu achei. Tô falando na família King. A esposa do Stephen King, Tabitha King, também é escritora de terror. Eu tenho inclusive um livro dela aqui, que eu ainda não li, Shame on Me. Quer dizer, deve ser interessante viver na família King, não é? E é isso, esse é o meu vídeo especial de Halloween. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de me dar um joinha, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Muito obrigada por me acompanhar. Beijinhos! E até o próximo vídeo.